Olá pessoal, então estou aqui novamente para dar alguns conceitos básicos da contabilidade de custos para vocês. Gasto. Então, o gasto nada mais é do que um desembolso. Então, no momento que eu desembolso algum valor, eu estou tendo um gasto. Esse gasto, da forma como eu vou gastar este valor, né, é que vai me dizer como esse gasto está sendo classificado. Por exemplo, esse gasto pode ser um custo, pode ser um investimento, pode ser parte custo, parte despesa ou pode ser uma despesa. Então, um gasto custo. O gasto custo vai ser quando eu aplico esse valor em bens e serviços, né? Por exemplo, eu vou construir uma mesa na minha indústria. Então, todos esses valores aplicados para a construção desta mesa, entre materiais auxiliares, materiais secundários, todos esses valores vão ser um custo, ou seja, são valores então que eu gasto para produzir outros bens. Um gasto investimento é quando eu gasto na aquisição de bens ou na aquisição de materiais para ficarem estocados. Então, explicando, pessoal. Aquisição de bens. O momento que eu compro uma máquina para minha indústria, eu estou fazendo um investimento. Bens que serão inicialmente estocados, materiais. Por exemplo, eu compro a matéria-prima, muita matéria-prima. Enquanto ela está lá no estoque, quando ela está estocada, ela é um investimento para a minha indústria. O momento que ela vai para a área de produção, ela vira um custo, ok? Parte custo, parte despesa. São todos aqueles custos que beneficiam tanto a área de produção como a área administrativa da minha empresa. Um exemplo disso seria, por exemplo, a alimentação servida a todos os funcionários da empresa, né? O valor gasto com o pessoal que trabalha na produção da minha empresa vai ser parte custo. O valor gasto com a secretária, com demais pessoal que trabalha na área administrativa, vai ser uma despesa. Outra classificação dos gastos seriam as despesas. Bom, as despesas nada tem a ver com a área de produção. As despesas, esses valores, né, chamados gastos despesas, são gastos apenas na área administrativa, financeira e comercial da minha empresa. Então, são valores que eu gasto em áreas administrativas, financeiras e comerciais. Aí eu classifico como despesa. Quando eu gasto valores na área de produção, aí eu posso classificar como custo, investimento, parte custo, parte despesa, dependendo da situação. Bom, a diferença de custos e despesas. Bom, o que acontece? O custo ele vai integrar o meu produto, ou seja, o valor que eu gastei vai lá para dentro do meu produto. Este produto vai para o estoque, consequentemente vai aumentar o meu ativo circulante, e isso significa que quando a minha indústria vender esse produto, o que vai ocorrer? Ela vai recuperar o valor. Então, o custo a indústria sempre recupera. A despesa reduz o lucro, vai para o resultado, diminui o patrimônio líquido, ou seja, a indústria não recupera. Então, toda despesa ocorrida não é recuperada, o custo é recuperável.
Custo de produção. Então, o custo de produção, ele é basicamente composto por materiais, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação. Tá? Sendo que dentro dos materiais eu tenho a matéria-prima, que é aquele meu produto principal para fabricar o meu produto, o que eu tenho de mais importante é o material principal. Materiais secundários, que entram na composição do produto, mas em menores quantidades. Materiais auxiliares, que só auxiliam na produção do produto, não entrando na composição dos mesmos. E materiais de embalagem, que servem para embalar os produtos que saem da indústria. Aqui nós temos um exemplo, né, de como classificar esses materiais. Você tem uma indústria de confecções, então a matéria-prima vai ser o tecido, né? Os materiais secundários serão linhas, botões, velcros, zíperes, né? Material auxiliar são aqueles que só auxiliam na produção, mas não entram na composição do produto. Tesouras, moldes, agulhas, fita métricas. E materiais de embalagem seriam as caixas de papelão onde sairiam as mercadorias de dentro da indústria. Mode, a mão de obra direta, então seriam as costureiras, quem efetivamente está fazendo o meu produto. Os gastos gerais de fabricação seria energia elétrica, aluguel, depreciação do maquinário da indústria. E a compra efetiva da máquina de costura seria um investimento dentro da indústria, né, pessoal? Então, os nossos custos, eles podem se classificar em diretos e indiretos. Os diretos, eles têm uma relação direta com a produção. Eu enxergo eles nos produtos. Eles são de fácil identificação em relação ao produto. Exemplo, materiais e mão de obra. Se eu olhar para uma calça jeans, por exemplo, eu vou saber, eu vou enxergar o material ali, né, pessoal? Eu sei que tem material e mão de obra. Eu consigo enxergar o material, né, na calça. Os custos indiretos são aqueles que não têm uma relação direta com o produto, que são de difícil identificação em relação aos produtos. Eu só consigo enxergar o valor dele dentro do produto através de rateio. Então, a energia elétrica, o aluguel, a depreciação, tudo isso seriam custos indiretos de fabricação. Tem outra classificação de custos que é em relação ao volume produzido, ou seja, ao volume de produção. O que significa isso? Os custos variáveis, eles variam em relação à produção, ou seja, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter de custos variáveis. Um exemplo claro disso seria os materiais, né, e a mão de obra direta. Porque quanto mais na minha indústria de confecções, quanto mais confecções eu produzir, mais tecido eu vou precisar e mais material humano para fazer esse tecido eu vou precisar, essas calças, né, para trabalhar nesses tecidos. Os fixos, eles não têm relação em volume produzido. Normalmente são aquelas contas que eu tenho mensalmente. Exemplo, a energia elétrica. Todos os meses, independente de eu produzir ou não, vai me vir energia elétrica. O aluguel da fábrica, se a minha fábrica é alugada, a pessoa que me aluga, ela não quer saber se eu produzi ou não lá dentro. No final do mês, ela vai querer receber o aluguel dela. Então, é fixo, não é em relação a valor. O valor pode variar. Fixo é por quê? Porque todos os meses esses custos ocorrem. Ok?